Então, gente, fazendo aqui algumas. Gente, eu tô ruim das palavras hoje, mas calma. 1, 2, 3 e. Bom, gente, vou fazer aqui alguns lembretes e reforçar algumas coisas que nós falamos nas reuniões passadas, né? Os que estiverem presentes vai ser muito claro, e para quem for pegar a gravação no YouTube, a gente está só fazendo uma revisão. A gente está jogando um jogo no sistema de storytelling e usa o cenário das Crônicas das Trevas, ou o Novo Mundo das Trevas, publicado pela Onyx Path e a White Wolf, né? E um dos cenários que a gente escolheu dentro desse universo amplo é o cenário de vampiro, o Hacking. Por que a gente não escolheu a máscara? Questões de logística e metodologia. É muito mais atemporal e mais prático para a gente trabalhar esse sistema do que o sistema da máscara, embora ele seja um sistema bem mais famoso dentro das publicações da Onyx Path e da White Wolf. Vampiro Hacking é um sistema que trata de temas de drama, terror pessoal ou horror pessoal, né? Eu expliquei a diferença de terror para horror. Existe esse romance urbano, essa fantasia urbana. Existe essa fantasia gótica. O vampiro emula muito da segunda fase do romantismo literário, na concepção, na descrição do cenário, e trabalha alguns temas-chave. Trabalha horror versus beleza, novo e velho, afinal o vampiro ele está sempre tentando se adaptar, e ele é uma criatura antiga, né, que morreu e parou no tempo. Só aqui o mic do Igor está travando de vez em quando. Pode ser a conexão, né? De todo modo, também lida com os temas de beleza e blasfêmia, né? O vampiro ele é uma criatura admirável a olhos nus, mas ao mesmo tempo ele é uma monstruosidade amaldiçoada com uma condição que, por definição, não é uma coisa boa. E por que é que a gente está adotando esse novo sistema? Porque ele se afasta bastante do nosso modelo prévio, né, que era o D&D, e porque, como é uma célula de RPG, nós temos a intenção de apresentar a vocês o máximo de cenários, sistemas e possibilidades de jogo possíveis. Talvez muitos dos nossos jogadores, né, muitos dos que vão me ouvir aqui, já tenham achado suas próprias mesas, encontrado seus sistemas, e a gente fica muito feliz por isso. E voltando ao nosso cenário, vamos falar um pouco agora do cenário que a gente vai adotar na célula, que nós vamos criar junto com vocês, jogadores. Vai ser como a proposta feita, com adaptação do cenário de GTA, né? Pegando a cidade, os temas e motivos do jogo, e adaptando dentro do cenário de Vampiro à Máscara. Aliás, Vampiro Hacking. O João aqui mandando aqui a fotinha. Nós vamos usar esse mapa como um mapa real da cidade. Então, cada uma dessas regiões, cada um desses centros urbanos vai ter uma influência. Deixa eu ver só se eu baixei aqui o documento. Baixou, para eu já postando. Baixou, pronto. Mas, como o João pode explicar melhor, né? A cidade é dividida em 3 grandes centros urbanos. Cada um tem suas características específicas. É comandado por um poder paralelo específico, né? E oferece oportunidades, cada uma bem variada. E, no meu caso, eu peguei tudo que eu sei de vampiro, gente, e tentei encaixar nessa conjectura. Ocupando aqui os documentos. Cadê, gente, os documentos? João, você quer falar um pouco do que a cidade desperta vai oferecer aos jogadores? Opa, prontamente, meu chapa. Só em primeiro plano, né, para quem é conhecido do nosso caro GTA San Andreas, né, que vai ser um mapa que a gente vai estar adotando, não vai ser da saga, a saga HD, vai ser do universo 3D, tá? As 3 principais cidades que são Los Santos, que é a cidade de baixo, vou pegar aqui agora San Fierro, que é a cidade da esquerda, deixa eu carregar aqui, ou San Fierro, e Las Venturas, que é a cidade do norte.
É de se imaginar que pelo nome a gente já possa saber, assim, mais ou menos alguma coisa dessas cidades, né? Elas têm perspectivas semelhantes a alguns pontos reais do mundo que a gente conhece, né? Los Santos, por exemplo, seria... Qual que era mesmo, mano? Era Los Angeles, exatamente. Los Angeles. San Fierro seria... Nossa, tô igual o Igor hoje, meu Deus do céu. Qual é o São nome, Igor? Francisco. São Isso, Francisco. São Francisco e Las Venturas, né? Clássica Las Vegas. Demora pra carregar a imagem. Deixa eu ver se eu pego alguma outra melhor As aqui. Venturas é grande, né? Agora que eu vim perceber. É grandinha. Ela só é menor Lembrei, que viu? Los Santos. Aí, ó. E, bem, né, pessoal? Cada coisa dessa ela tem certas perspectivas, né? Certos ambientes cujo qual os personagens de vocês vão poder explorar, né? Los Santos é uma cidade bastante grande, né? Dividida entre bairros pobres, bairros ricos e com muita ancestralidade latina, né? Fazendo parte aí anteriormente de território mexicano, Los Santos é um local de bastantes ambientes, né? Porém, nada é perfeito no mundo das trevas, ainda mais em GTA, né? O local é completamente dominado em algumas zonas por gangues, né? Organizações criminosas e outros tipos de vilanias humanitárias aí que existem nesse amplo, né? Porém, também é o local onde vivem celebridades, estrelas e menores famosos, cujos quais podem ser vocês, né? Tan, 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 tan. Partindo agora, partindo agora para San Fierro, né? San Fierro é aquela cidade mais estilo capital que a gente vai ter, né? Bem metropolitana, bem urbanizada, né? Diferente de Los Santos, ele é um ambiente bem mais já com infraestrutura completa, né? Bem mais distante da dura realidade que as pessoas vivem nas partes mais pobres de Los Santos. Teoricamente, uma cidade mais rica, né? Com mais posses, mais tranquila, mais bem patrulhada, né? Pegar Gentrificado. outra imagem. Exatamente, né? Porém, ainda assim, a criminalidade ainda existe ali embrenhada na escuridão, né? Diferente de Los Santos, aqui já é lugar de organizações criminosas, né? Sejam dos mais diversos tipos. E por fim, a gente tem aí a grande Las Venturas, né? Que é a cidade da noite, baseada completamente em Las Vegas, né? Local de cassinos, bares enormes, hotéis, palácios, tudo mais que vocês possam imaginar aí, né? Aquele naipe bem Las Vegas mesmo. E no geral, né, como já é de se esperar, a parte mais criminal desse ambiente seriam as grandes máfias que controlam os cassinos e partes da infraestrutura da cidade, sempre embrenhados aí nesse meio tempo. Yeah. Bom, no que diz respeito à noite, né? Obrigado, João. Vamos começar por Los Santos. Los Santos é o maior centro urbano, né? E como o João falou, tem toda essa ancestralidade latina, rola esse poder paralelo que as gangues conduzem. E no nosso cenário da noite, domínio da Lancet Sanctum, né? A Lance e o Santuário. A versão vampírica da Igreja Católica. Para quem for fazer um santificado, né? É bom lembrar de ler o documentinho que está lá bonito, já disponibilizado. E lembrar que a Lancet Sanctum ela aceita membros que tenham alguma fé monoteísta, né? De base judaico-cristã. Eles acreditam que são a mão esquerda de Deus e que eles têm um santo trabalho a fazer aqui. A Lancet Sanctum é o segundo estado dentro de uma nação vampírica, certo? O primeiro estado, como vocês possam imaginar, é a Invictus. E né, no nosso cenário, a Invictus é a facção, o pacto ou coalizão, Covenant, dominante. Por quê, Igor? Por que você escolheu a Invictus? Por que vocês decidiram pela Invictus? Por padrão, o sistema de principado, o neofeudalismo que os vampiros tanto abraçam, as três grandes tradições vampíricas, elas são obras da Invictus, né? Foi Invictus que inventou a mascarada, né? Ou a máscara, como vocês prefiram chamar. Ela que estabeleceu as regras. Isso em parte porque ajuda a manter os vampiros protegidos, seguros, escondidos das vistas humanas, e porque, óbvio, é um sistema que torna a Invictus indispensável na manutenção da vida vampírica. E a Invictus sendo indispensável, ela fica sempre no poder, que é o que ela mais quer.
Todavia, a Invictus, ela, óbvio, vai ter acesso a locais em Los Santos, mas ela fica fortemente estabelecida, inclusive a sede do Principado fica em San Fierro, né? Como o Rodrigo falou, é um lugar mais requintado, onde o crime organizado dá lugar às gangues, né? Então, a Invictus ela tem essa característica, ela se apoia e se estabelece através de qualquer estrutura de poder que ela possa usar. Isso vai desde o poder paralelo, como o crime organizado, a máfia, a sistemas governamentais que empregam ditadura ou qualquer forma de controle. Se vocês podem imaginar poder, a Invictus está por trás. E é claro, né? Por que a gente escolheu a Invictus? A Invictus ela tende a ter uma boa relação com a Lança de Sancto, né? Primeiro e segundo estado. A Lança de Sancto é mais antiga que a Invictus e foi com o, como é que eu posso dizer? Foi com o aval, né, da Lança de Sanctum que a Invictus ascendeu a Sacro Santo Império Vampírico, quando a Lancet Sanctum ainda era uma sombra da Igreja Católica. E, beleza, Igor, mas tem 5 Covenants, né? Tem a Horda Draco, tem o Movimento Cartiano e tem o Ciclo da Anciã. Como é que eles se encaixam no nosso cenário? O Ciclo da Anciã, gente, ele é o oposto da Lancet Sanctum. Enquanto a Lancet Sanctum se apoia na religião judaico-cristã monoteísta, né? Isso vai de judeus, muçulmanos, ortodoxos, anglicanos, qual é aquele gente? Protestantes, né? Neopentecostais, calvinistas, luteranos, não importa. Contanto que seja monoteísta judaico-cristão baseado, o seu é da Lancet Sanctum. O ciclo do ancião é o oposto. Ele se baseia na maioria das. Se baseia não, né? Toma fundamento e se apoia na maioria dos ritos e culturas politeístas, né? Na qual tem panteões com vários deuses. O ciclo do ancião, pelo nome já diz, é um covenant, é um pacto que acredita que a tal anciã, né, ou mãe negra, ou Baba Yaga, ou Equidna, mãe dos monstros, é a oficial e geradora de toda a vampiragem. O pessoal da Lança de Sanctum acredita que eles descendem do cara que matou Jesus, né, o soldado romano. E vocês podem perceber que se a igreja se opunha aos cultos pagãos na Idade Média, a Lança de Sanctum se opõe ao Ciclo da Anciã. O Ciclo da Anciã não é um grupo muito organizado. Eles têm agendas muito liberais para eles realmente sentarem sobre uma única bandeira. Então você vai ter, é mais fácil você encontrar pequenas coterris que se juntam eventualmente sobre a autoridade de uma grande sacerdotisa. O ciclo da anciã é majoritariamente matriarcal, embora grandes cargos sejam cargos masculinos. E a Lancet Sanctum, ela vai caçar, obviamente, né, o ciclo da anciã como a Inquisição caçava as bruxas. Mas, Igor, isso está querendo dizer que eu não posso ter na minha cidade o ciclo da anciã? Bom, a gente tem Invictus no poder. Quando a Invictus está no poder, basicamente o ciclo da anciã e a Horda do Draco tem um status que varia. Depende de que tipo de favor eles podem prestar ao Principado. Para que todos os nossos jogadores tenham a chance de passar por mais de um Covenant e conhecer todas as possibilidades que o sistema traz, é considerado que o ciclo da anciã oferece algum tipo de serviço e utilidade ao Principado. E a despeito do que a Lancet Sanctum acha, o príncipe permite que certos Covenants do ciclo da anciã habitem ali a região de Las Venturas, e, né, que é a nossa Las Vegas, que vai ser um terreno neutro. Vocês vão encontrar vampiros de todas as Covenants lá, de certa forma livres para defender seus pontos de vista. E vocês podem encontrar, inclusive, vampiros independentes, ou seja, vampiros que não se associam a nenhum dos Covenants, mas que, dependendo de como eles se organizam com o Principado, podem ou não contar com a proteção do Principado, mesmo sendo participado de um Covenant.
algo que a Invictus vê como uma ferramenta se ela puder explorar e vê como um empecilho se for contra ela, atua o movimento cartiano. Se o ciclo da anciã se opõe fortemente à Lancet Sanctum, o movimento cartiano se opõe a Invictus. A Invictus é a ditadura, a nobiliarquia, o poder ancestral, né? A hierarquia antiga. O movimento cartiano não acredita na democracia, na livre expressão, no voto universal. Eles acreditam que é possível aplicar a filosofia humana de democracia, de direitos iguais e de que ninguém é melhor do que ninguém, ao mundo dos mortos. É dito, né? Rezam aqui as escrituras, que foi um dissidente da Lancet Sanctum que fundou a Invictus lá em 1799, lá durante a queda da Bastilha, na Revolução Francesa, né? E que até hoje, o tal do Carter, né? O cara que dá o nome ao movimento cartiano, ele ainda é vivo e ainda publica num blog mensal, não sei se é mensal ou se é semanal, alguns pensamentos filosóficos a respeito aí da condução do movimento cartiano. Por que eles se opõem a Invictus? Que é meio óbvio, né? Eles querem derrubar o sistema antigo e adotar um sistema novo. Exatamente, André. O cara tem um blog. Segundo o livro do jogador da segunda edição, ele ainda está por aí publicando aí umas coisas, né? O movimento cartiano, ele tem poucos problemas com anacronismos e são os que mais abraçam neófitos, né? Eles, às vezes, até mesmo promovem abraços em massa, o que é visto pelo Principado, ou pela maioria dos vampiros, na verdade, como algo temerário. É perigoso ter tanto vampiro por aí. A máscara não aguenta um número muito grande de gente fazendo bobagem. E o movimento cartiano tende a abraçar também pessoas jovens, pessoas que são influentes em suas áreas de atuação política, e normalmente eles abraçam pessoas de esquerda. Mais uma vez ou outra, quando uma pessoa de direita serve aos propósitos cartianos, ela também é abraçada. Beleza, Igor, você falou das intrigas que vai ter, né? Se eu sou da Invictus, é provável que eu tenha pouco gosto pelo movimento cartiano e vice-versa, e Lancet Sanctum e Ciclo da Anciã. Eu posso ter status em mais de um Covenant. Status você pode ter na cidade, junto ao Principado. Você pode ter no seu clã que você escolhe, e junto ao seu Covenant. Os pontos de status em Covenant são 5. Você pode gastar um máximo de 5. Existem alguns métodos e condições que alteram isso, mas no geral é um máximo de 5. E o seu Coven de primeira escolha, na hora de fazer a ficha, ele vai requerer de você atenção e tempo. Então, normalmente, a pessoa com status 3 não vai ter mais do que status 2 em outro Covenant ou um de status em 2 Covenants. É bom lembrar que isso toma tempo e exige responsabilidade. E é óbvio, não faz muito sentido um santificado ter status no ciclo da anciã. Não faz muito sentido. Mas nada é impossível, né? Ninguém está aqui dizendo que é proibido. Só que é difícil. Beleza, Igor. Isto posto, tem alguma coisa a mais? Tem o último Covenant, que é a Ordo Draco. A Ordo Draco é o Covenant mais misterioso de todos. Pouca gente dentro da vampiragem que não é da Ordo Draco, e até mesmo quem está começando na Ordo Draco, sabe o que a Ordo Draco faz. A Invictus mesmo, ela se ressente de que ela não tem uma hierarquia tão firme e tão escrupulosa quanto a Ordo Draco. Beleza, Igor, mas a Ordo Draco é um clube secreto de vampiros a troco de quê? Bom, gente, a Ordo Draco, ela foi fundada, segundo a Ordo Draco mesmo diz, pelo Conde Drácula. A Ordem do Dragão, o Vlad Tepes, ou Vlad Drácula, Dracula, né? Que é filho do dragão, foi, como ele afirma nos documentos que fundaram a Ordem, que ele conquistou o máximo poder que um vampiro poderia ter. E ele descreveu métodos e maneiras de que o vampiro dirimisse e
acabasse com a sua maldição, mas aproveitasse ainda os dons da noite, né? Então o vampiro poderia sair de dia, poderia criar laços de sangue meramente com o poder do olhar, ou mesmo não criar laço de sangue nenhum, mesmo dando muito dos seus... E por aí vai. Controle total sobre a fera e sobre o frenesi. E existem essas técnicas chamadas Anéis do Dragão. A Horta do Draco, ela afirma que o vampiro pode transcender a uma condição na qual ele deixa mesmo de ser um vampiro, né? E assim como o Conde Drácula, virá material aí das lendas. E, juntando isso ao cenário que o João explicou pra gente, a Horda do Draco ela não tem um território muito estabelecido. Ela tem pontos específicos de pesquisa chamada Ninhos do Dragão, espalhados pela cidade. Normalmente, ela se concentra em locais de conhecimento como bibliotecas, universidades ou institutos, né? E no nosso cenário, a Horda do Draco oferece, assim como o Ciclo da Anciã, alguns favores e serviços que o Principado acha útil para a manutenção da mascarada. Então, a relação diplomática da Horda do Draco com o resto dos Covenants é meramente o que nós podemos ganhar e o que vocês podem pagar para a gente fazer algum serviço. Eles não são mercenários ou não são uma empresa, mas eles têm que pagar as contas das pesquisas, né, gente? Vocês sabem que investimento em pesquisa não é a melhor coisa, não, né? O pessoal fazendo o que dá. E Las Venturas é um ótimo lugar para a Horda Draco encontrar todo tipo de gente, todo tipo de vampiro e por aí vai. João, a gente tem umas áreas não povoadas, né, também? Exatamente, pessoal. Deixa eu tirar uma printzinha aqui do mapa que eu tinha Se você mandado. puder, por favor, nos elucidar a respeito dessas áreas. Mandar aqui novamente a imagem, né? Pra vocês verem. Existem territórios, né? Menos populosos, menos urbanos aí no meio desses ambientes. Deixa eu pegar aqui. Sandrias. Né? E. Opa, coloquei errado. Coloquei São André. Desculpa, André, perdão. Andreas Map. E nesses ambientes, naturalmente, né, existem outras regiões. Vou mandar aqui uma versão mais bem distribuída do mapinha. Prontinho, aí vocês podem ver bem os Ai, locais do qual maravilhoso. nós não citamos, né? Nós falamos de Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Porém, ainda existe Red Count, Flint Count, Whetstone, Tierra Robada e Bonny Count. Redstone e Flint Count, eles fazem oficialmente parte do território de Los Santos e Flint Count também de San Fierro. E Whetstone é onde se localiza aí um grande ponto turístico de Sanders, que é o Mont Chiliad, que é basicamente uma grande montanha que fica no meio das florestas, né? Nesse ponto é interessante a gente focar na parte floresta, né? São ambientes aí onde não existe tanto poder dentro da Invictus, né, e do mundo noturno. Todavia, eu creio que o Igor vai poder explicar isso melhor. Prosseguindo para a parte de cima, Terra Roubada e Bonny Count, né, eles são ambientes diferentes, né, mais parte de Las Venturas e San Fierro. E eles são caracterizados por serem áreas mais desérticas, mais áridas, certo? E também com a população predominantemente mais... como é que é o nome? Mexicana. Enquanto a parte sul fica com aquele ambiente mais americano de fazenda redneck mesmo, sabe? Mais alguma coisa, Igor? Tu acha que vale a pena comentar? Eu acho, caso você queira adicionar algum... Por exemplo, você falou aqui que o Whetstone tem o pico, né? Isso, Monte Chiliad. E aqui em Bonicaute a gente vai ter aqui em Bonicaute aquele cemitério de avião, né? Não, é isso, exatamente. Existem alguns pontos mais relevantes desses locais, né? Por exemplo, o Red Count é conhecido por ser uma parte bem mais florestal. Já o Flint Count ele fica pela parte responsável de agronomia. Então tem muita coisa de campo, fazenda. Tierra Roubada é uma parte bem portuária, né? Muito deserta, aquele negócio de atravessar a fronteira, muito comum. E Bonny Count é um grande deserto, onde se tem grandes mistérios, né? Existe ali a Área 51 desse universo, né? E também tem um cemitério abandonado de aviões, que é muito interessante. Ó, Rodrigo te perguntou.
Opa, vai lá. Desculpa, onde ficam os cartianos no território. Os cartianos, eles têm direito a transitar livremente pela área de Las Venturas, que é um território neutro para todo mundo, né? Tipo assim, não vai arranjar confusão, que se você arranjar, né, já viu. Mas Las Venturas é território neutro para todo mundo. Então é normalmente o lugar onde os cartianos fazem seus discursos proselitistas e o ciclo do ancião tenta arranjar aí o pessoal aí para ir dançar pelado na floresta. Como o João colocou muito bem, Bonicaut tem esse deserto, né? E essa área 51. Bonicaut é de grande interesse aí da Horda do Draco, né? Na pesquisa desses mistérios. E até mesmo da Lancet Sanctum, porque a Lancet Sanctum adora buscar aí umas relíquias, da uma de Indiana Jones. E Bonicaut também é um lugar, pela natureza desértica, pela natureza, assim como o João falou, desse negócio da fronteira, é um lugar bem frequentado por muitos dos membros da cidade, né? Que procuram aí aventuras, né? O pessoal mais dado a... Como é que eu posso dizer? A aproveitar a não-vida. Red Count, como o João falou, é um lugar mais florestal. Flint Count, eu creio que também tem uma parte bem florestal. Então, o que é que isso implica no nosso cenário, Igor? Isso implica de que alguns clãs e alguns covenants têm preferência por lugares afastados da humanidade. Em que sentido? O ciclo do ancião provavelmente vai fazer seus ritos em lugares discretos, no meio da floresta, comungando com as forças da natureza. E os gangréis, conhecidos pelo seu lado mais bestial, mais feral, tendem a procurar a companhia de criaturas mais próximas a eles, predadores. Então, as áreas florestais, elas são de interesse desses clãs e covenants, né? Para suas práticas. Então, se alguém for fazer camping ou hacking por aí, cuidado para não encontrar um granguel. Igor, lembrei de uma Oi, coisinha. pode falar. É muito interessante a gente observar, né? Que San Andreas, no geral, é um ambiente bastante puxado para aquela cultura americana, sabe? Armas, fireworks, explosivos e tudo mais. Porém, ele não deixa de ser também um ambiente de muitos mistérios e coisas sobrenaturais. Lendas dizem que existem laboratórios subterrâneos em Los Santos que cultuam alguma coisa ou que pesquisam mistérios. Dizem as lendas também que existem monstros vivendo no subterrâneo do deserto. Ou até mesmo aí, né? Que existem OVNIs por toda San Andreas. E um dos principais pontos onde tem esse interesse de OVNIs é também Las Venturas e Bonnie County, onde toda aquela cultura meio Quixadá e meio Varginhas, sabe? Onde tem o fogo. Roswell. Ir para essa parte, exatamente. Quem quiser ir para essa parte, né, de explorar os mistérios, também tem cenário para isso. Pois é. Muito obrigado, João. O Whetstone e Terra Roubada são lugares assim bastante afastados, tanto de pessoas quanto de vampiros, né? Porque vocês têm que pensar no seguinte: vampiros são criaturas que têm um agente limitante muito peculiar. Eles não podem sair de dia. E isso implica que eles não podem viajar longas distâncias com facilidade. Igor, mas como é que eu vou de um canto para outro? Como é que eu consigo mais território para o meu Covenant? Como é que eu faço? Cada vampiro tem seu jeito de lidar com esse problema. E não é só um tipo, eu tenho medo do sol, o sol vai queimar, mas eu estou agindo aqui no metrô, eu estou todo coberto, eu fiz tal coisa. Tem um problema. Quando o sol começa a nascer, o vampiro ele sente uma necessidade sobrenatural. É parte da maldição. Não tem uma explicação e nem é possível resistir sem dificuldade. Igor, eu posso ficar acordado de dia, se eu quiser? Pode. Gasta-se força de vontade, faz-se um teste e você ganha a condição letárgico. Que bom, a condição já é muito autoexplicativa, né? Você tem penalidades em vários testes que requeram atenção, concentração, mobilidade e tal. Um vampiro de manhã não é ninguém. Ele pode até ficar acordado, mas não é ninguém. Vale muito a pena. E se eu não me engano, talvez o Rodrigo possa até me corrigir, eu acho que o teste tem que ser feito por hora, acordado, né?
a resolução é feita a cada hora que o vampiro vai ficar acordado, né? Então, não vale muito a pena. Quer dizer, se você for do Draco, até vale. Mas a gente vai falar disso depois. Bom, Rodrigo, é só perguntar se era por hora. Se eu não me engano, é por hora que o vampiro tem que ficar rodando para resistir a dormir, né? Depois que o sol nasce. Ou é por turno, ou é por cena. Ai, gente, faz muito tempo que eu não vejo nenhum jogador dizendo, eu vou ficar acordado de dia. Ó, olha aí. A cada hora até acumular uma quantidade X de sucesso. Obrigado, Rodrigo. Beleza. Nessa conjectura, por que é que esses locais, Terra Roubada e Whetstone, são pouco frequentados? Tem pouca gente, então, obviamente, tem pouco sangue, então tem pouco o que comer. Isso não significa que esses lugares não são frequentados, mas fiquem atentos, é perigoso. E ficam relativamente afastados de onde vocês vão começar a história. Todos vão começar em Los Santos. Isso vai facilitar. É um território da Lancet Sanctum. A Invictus, obviamente, tem influência lá, que enfim, a cidade é da Invictus. E a Lancet Sanctum, ela, como é que eu posso dizer? Ela tem boas relações com o movimento cartiano. Então, o movimento cartiano pode frequentar Los Santos sem muita preocupação. Igor, mas eu quero fazer um jogador no ciclo da anciã. Bom, uma coisa muito importante, gente, é que alguns membros podem ter orgulho de esfregar na cara de outros membros que fazem parte de um Covenant, enquanto outros podem ser mais discretos. Então, até que você diga para um santificado que você é um acólito, vocês não vão ter problemas. Alguns acólitos, óbvio, adoram esfregar na cara dos santificados que eles são membros do exército da mãe. Mas o pessoal da Igreja Eterna vai ficar tipo, né? Espera a saída, vê se sai sozinho de noite para ver o que acontece. Então, bom senso, como a gente sempre pontua aqui. Vocês são livres para fazer qualquer covenant, entrar em qualquer covenant, e vocês são livres, inclusive, para não participar de nenhum covenant. Existem riscos e existem vantagens de participar do covenant e existem riscos de não participar. Assim como existem vantagens de não participar de covenant nenhum. Você não está atrelado a regras. Mas é bom lembrar que uma vez que você está sozinho, o Rodrigo falou aqui, acumular potência de sangue mais 5 sucessos. Obrigado, Rodrigo. Se você estiver sozinho, é mais difícil de sobreviver. E deixa eu olhar aqui. Beleza. Las Venturas, Bonicão, Terra Roubada, São Ferro. Joia. João aqui, nossa recomendação. Vai de Invictus, Lancia, Santa no começo. Justíssimo, gente. A gente vai trabalhar muito com esses dois Covenants, né? Afinal, vocês vão lidar com assuntos da cidade. Mas não tem nenhum problema, de fato, fazer outros Covenants. É só aquele leve riscozinho que vocês correm, né? Igor, você falou aí de território, falou de principado, falou de hierarquia, falou que a Invictus manda, a Lança de Sancto também e tal. Mas como é que funciona esse negócio? O Rodrigo, gente, ele ia começar como cartiano. Eu, honestamente, não vejo problema. O Rodrigo é um jogador já experiente. Olha aí. João falou aqui, ó, você é veterano, meu patrão, pode ficar à vontade. Não considere como uma afronta, por favor. Pronto, exatamente, Rodrigo. O ponto aqui é que os meninos estão aprendendo, né? Eles vão entrar no sistema agora. A gente quer dar uma visão bem, não é estereotipada, é arquetipada de como é que funcionam as coisas, né? De como até mesmo o livro apresenta, né? Ele até fala que o governo vampírico é invictus, por definição, ou então by default, que ele usa, né? Por padrão. Então a gente vai começar desse jeito. E como a Invictus... Só um adendo aqui, Igor, né? Foi exatamente isso que tu falou, né? Só para complementar aqui rapidinho. Claro. Não considerem isso como uma afronta, um impedimento, uma desestimulação de uma possível
ingressão, né, nesses Covenants que a gente citou, né? Todavia, é interessante, né, que, melhor dizendo, né, perdão, essas recomendações são por conta de que existem algumas vantagens, né, do nosso cenário de vocês estarem atrelados a essas comunidades, né, e que é um desafio mais tranquilo, sabe? Para quem está começando, não precisar lidar com outros tipos de problemas fora o que a gente já vai colocar. Mas quem quiser topar o desafio, pode ficar à vontade. Eu estou aqui para me divertir, mas facilitar para os mestres também. Eu fiz carteando depois de perguntar ao Igor sobre as coalizões e ainda faltava ter gente. É verdade. Quando eu falei com o Rodrigo sobre o cenário, gente, e afinal, o Rodrigo, a Kay, que é namorada do Rodrigo, talvez jogue com a gente, Fred, eles me ajudaram muito. Eles são jogadores de Vampiro há muito tempo. A Kay, ela narra uma mesa, narrava, não sei se narra ainda, que se ambientava em Fortaleza. Ela escreveu toda uma constituição baseada na Constituição brasileira para a vampiragem. Narrava. Muito interessante. Olhei aquele documento, li, ela me mandou. Achei muito bacana. E eles me aconselham aqui. Inclusive, me ajudaram aí com algumas traduções, né? O Fred me ajudou com os documentos que eu estou traduzindo para vocês. E, né, voltando aqui ao assunto, não tomem como um desestímulo. Vai ser um desafio a mais fazer parte de outros Covenants, mas é aquela coisa. Desafio a mais é, teoricamente, mais XP. Mas fazer um bom trabalho no Covenant, onde você tem, literalmente, poder, também é um desafio, porque você tem que mostrar serviço, né? Então fica a dica. Beleza, Igor. Voltando aqui ao assunto de hierarquia, quem manda em quem, como é que funciona. Vocês escutaram que eu falei de principado. Segundo aqui a cartilhazinha do Nicolau Maquiavel, né, o príncipe dos vampiros é basicamente o príncipe que ele descreve na obra dele, O Príncipe. O principado é um sistema nobiliárquico na qual o chefe, o manda-chuva, é o príncipe. E existem alguns títulos a serem considerados. Primeiro que esses títulos foram inventados pela Invictus, né? A Invictus inventou a mascarada, a máscara. Afinal, quando ela surgiu das cinzas da Camarilla. No Requiem, a Camarilla foi a primeira tentativa de um governo mundial dos vampiros, né? O grande império vampírico. Só que não deu muito certo. Dizem as más línguas que foi porque o pessoal não soube reconhecer a mudança e não soube reconhecer a queda do Império Romano. E outros afirmam que foram as Strix, que eu já falei antes quem são, que derrubaram, né, os Julie do controle da Camarilla. Alguns Ventrus conseguiram escapar invictos e aí formaram a Invictus, que até hoje aí. A Lancet Sancto é um pouco mais antiga enquanto doutrina, porque diz, né, segundo as escrituras sagradas deles, né, que ela foi fundada pelo próprio Longinus, né, o cara que apunhalou Cristo na hora da crucificação. O sangue tocou ele virou vampiro, passou por aí por uma sabatina de 33 anos. Deus chegou lá e falou: você vai fazer aqui o trabalho de educar esse povo. O pessoal da Invictus viu: tem um pessoal aqui mais antigo fazendo esse negócio aí de cuidar da vampiragem. Vamos se juntar com eles. Aí surgiu o primeiro e o segundo estado, e essa é a história que eles contam. Voltando aos títulos. O príncipe, ele é assessorado, quando no poder, pela figura de autoridade, que seria como se fosse o primeiro-ministro, ou o primeiro secretário, ou o vice, por assim dizer, que é o senescal ou o seneschal. O senescal ele acumula funções de manter a infraestrutura azeitada, ele cuida da burocracia, ele cuida de questões menores, quando o príncipe ou não quer ou não é do pecúlio do príncipe. Igor, tá, mas o que é que o príncipe faz? Ele é só o cara que manda na cidade? Em tese, sim. O príncipe ele cuida de manter a paz entre os Covenants, se manter no poder, se ele for da Invictus, é óbvio, de mexer os pauzinhos dentro da política humana para manter a máscara segura, né? Ele cuida de abafar a mídia,
de arranjar um jeito de limpar a bagunça quando a máscara é quebrada por algum acidente ou algum inconsequente. E existem várias atribuições. O príncipe concede, cede territórios e títulos, né? Ele é a figura que vai definir as leis do principado, elas já foram colocadas ali em cima, nos documentos. A gente pode ler daqui a pouco também. E aí eu vou explicando bonitinho. E o príncipe cuida de fazer acordos diplomáticos com outras forças, né? E como é um príncipe da Invictus, vamos falar desse ponto aqui, ele também cuida de manter a Invictus no poder, de manter o poder, né? Então ele vai fazer conchavos com políticos, vai lidar com líderes de gangue poderosos, contrabandistas, chefes da máfia. Isso quando o próprio príncipe não é, ele por si só, um chefe da máfia. E se vocês pensarem na Invictus e num príncipe da Invictus de uma forma bem arquetipada, ele é um grande magnata, um grande empresário, um senhor da indústria, né? Por assim dizer, um senhor da mídia. Então, se alguém controla a mídia do mundo, controla o dinheiro, com certeza é um ancião da Invictus. Quando não é um ancião da Invictus, é algum membro dos Profetas do Trono, mas isso é um assunto que a gente lida depois. Beleza, Igor. O príncipe é assessorado pelo Senescal. O Senescal faz as vezes de primeiro secretário, primeiro-ministro, cuida de assuntos menos importantes que os assuntos do príncipe, mas o Senescal manda em todo mundo, menos no príncipe, certo? Então, lembre-se que o Senescal é uma figura de autoridade. Abaixo do Senescal, ou de comum poder junto ao Senescal, isso varia de cidade para cidade, no nosso caso fica abaixo, vem o Conselho da Primógene. Igor, que é a Primógene? São os primeiros vampiros? Não. No mundo das trevas atual, as Crônicas das Trevas, a Primogene ela é definida como o grupo nobiliárquico da vampiragem da cidade. Duques, condes, barões, inclusive são títulos utilizados pela Invictus para definir donos de territórios e regentes. O que é um dono de território? O que é um regente? É alguém que possui um local fixo geográfico na cidade que contém tem campos de caça e zonas de influência na qual o vampiro pode realizar seus negócios, sejam eles negócios humanos, né, financeiros, seja tráfico de poder e, é claro, alimentação. Sempre é bom lembrar que tudo que um vampiro faz, inclusive a Invictus faz, é para que o vampiro consiga uma única coisa: território e segurança. Território para ter o que comer e segurança para poder comer em paz. Isso sempre vai resumir o que a Invictus quer. E a Lancet Sanctum quer que você coma e tenha de dormir em paz com dignidade cristã. Pronto. Igor, a Primógene ela vai fazer todo esse serviço. Normalmente a Primógene ela vai empregar vassalos, vampiros com status considerável, 2 até 3. E abaixo dos vassalos há os vampiros, que provavelmente serão os jogadores, né? Serão vocês. É bom lembrar que nesse cenário vocês vão começar como neófitos. Vocês passaram 10 anos sobre o jogo de um mestre, um senhor, e vocês vão ser apresentados ao príncipe e serem membros, né, emancipados da cidade. Vão contar com toda a proteção do principado, com todos os direitos que concede a sua coalizão e todas as obrigações. Igor, tem alguma coisa além do Conselho da Primógene? Tem o Conselho dos Priscos. Aliás, dos Prisci. Um Priscos é um termo utilizado, mas não é um termo oficial. É um termo de prestígio, que implica que você é o vampiro mais velho daquele Covenant ou daquele clã. Normalmente, a Primógene e os Priscos são cargos cumulativos. Você ser o mais velho te torna um membro da Primógene também. Mas não é obrigatório, isso é importante lembrar. Então, nem sempre um Priscus de um clã ele é membro da Primógene. E nem sempre o membro da Primógene é o membro mais velho. Mas pode ser que eles acumulem. Beleza, Igor. Tem o Conselho dos Príncipes, o Conselho da Primógene. Eles normalmente aconselham, né, são advisors, conselheiros do príncipe,
em assuntos políticos e cuidam, é claro, de seus próprios territórios. Igor, eu posso ter um primogênito ou um priscus de um covenant, e ter outro de um clã? Pode, é completamente plausível. Em alguns casos, no caso da nossa cidade, o líder de um covenant vai ser também o líder de um clã. A gente vai explicar daqui a pouco. Nessa conjectura, existe alguém que serve diretamente para a aplicação das leis e manutenção da ordem no Principado, que é o xerife. O xerife é uma figura de autoridade, ele é empoderado com o poder de aplicar as leis do Principado, né? E executar todas as ordens que o príncipe manda ele fazer. Então, ele tem esse termo xerife, mas ele é praticamente um general, um almirante, um líder de esquadrão. O xerife comanda os cães, que são agentes do Principado preparados para realizar essas tarefas. E, fazendo uma analogia com o xerife mortal, né? Os cães seriam os policiais, os agentes, os soldados. Dependendo do Covenant, cada Covenant pode ter seus próprios agentes militares. A Lancet Sancta tem os cavaleiros, aliás, tem os cruzados, e a Invictus tem os cavaleiros, por exemplo. Mas os cães são agentes do xerife. Eles são a espécie de milícia, né? O poder ali paramilitar. Igor, beleza, você já falou disso e tal. O que é que vem abaixo do xerife? Vem os cães. Existem alguns membros e títulos de estima, como as arpias, que cuidam da cacofonia. A cacofonia é a língua, o código secreto que os vampiros falam entre si para poderem passarem despercebidos, né? É como eles passam mensagens, segredos e afins, que vai desde fofoca a sinais de pichação na rua, né? É bem coisa de gangue, né? Você marca uma área, tem uma pichação lá que é da Lancet Sanctum, não vou entrar aqui, cuidado. Tipo, você não precisa saber em que rua começa o território da Lancet Sanctum, vai ter quase um sinal avisando. Algumas pessoas vão confundir com um mero sinal de gangue, por exemplo. Mas para quem é conhecido, vai saber que ali é território, aquilo é um aviso. As arpias cuidam da cacofonia e, é claro, o mestre do Elysium, ele cuida de manter o Elysium, né? De organizar aquele espaço. Normalmente é a pessoa que cede o espaço, né? Um local seguro, para os encontros dos membros. Os encontros dos membros acontecem quando há necessidade de que todos os membros sejam inteirados das novas decisões ou novas regras ou acontecimentos mais relevantes dentro da noite. O príncipe pode, por exemplo, aparecer nos Elísios ou não, ele pode mesmo ser o agente convocador, né? Mas, em geral, quem cuida dos pormenores, de recepcionar todo mundo nesse local, no Elísio, é o mestre do Elísio. Cada Elísio vai ter seu mestre do Elísio, existem vários Elísios pela cidade, são lugares comuns, neutros, onde é bom ter boa educação e apesar de você não gostar de como um vampiro não vive a sua não-vida, você não pode sair atacando o coleguinha. Então aqui, né, meio que faço uma referência às antigas leis de hospitalidade e tradição, né? E elas fazem muito sentido dentro da narrativa de vampiro. Vampiros são criaturas muito antigas, tradicionais ao extremo. Então, qualquer erro num pronome ou um agafe pode ser entendido de forma muito negativa, né? Tem toda uma regra de nomenclatura, tem literalmente um vocabulário para você falar em vampirês, mas a gente não vai cobrar isso aqui, porque isso é para quem realmente quiser se aprofundar muito no sistema. É tipo isso. Chamar o príncipe de moço é morte final. É tipo isso. Talvez o príncipe não se importe, talvez o príncipe ache uma ofensa média, mande de banir para você nunca mais aparecer por ali. Mas acontece. Abaixo do Conselho dos Príncipes e da Primogene, né, vem os líderes dos Covenants. Às vezes, os líderes do Covenants fazem parte da Primogene ou dos Príncipes. Observe que os títulos eles podem se acumular e não é incomum.
Cada líder de Covenant recebe um nome dentro do seu Covenant. O líder da Lancet Sanctum, quando ele está no poder, ele é o arcebispo. É um líder que acumula as funções de príncipe e de bispo. Quando a Lancet Sanctum não está no poder, o líder de uma igreja eterna é o bispo. O bispo emprega cardeais, que são uma espécie de senescal, vez ou outra, mas no geral ele emprega padres. Padres são agentes da Lancet Sanctum com status intermediário que educam, criam e instruem novos membros para a ordem e para a santíssima missão da Igreja Eterna, né? Que é perseguir o pecado. E falando em bispo, o nosso bispo, né? Vocês podem ver no documento da cidade condenado, é a Lady Mary de Kendrick, santificada. Ela não só acumula o cargo de bispa, né? E nesse caso é bispa mesmo, como o cargo de priscus, dos Ventrue. Ela é a mais velha dos Ventrus na cidade. Ela é a irmã mais velha do príncipe, né? Que é o príncipe Lúcio de Kendrick. O Senescal é o Theodore. E o xerife é o personagem do nosso querido Caio, que ainda vai dar as caras. Então esperamos aí grandes coisas. Sem pressão. E ela, além de ser a líder da Lancet Sanctum, irmã do príncipe e priscos dos Ventrue, ela acumula outras funções sociais. Beleza, Igor. Você falou dos Ventrue e falou da Lancet Sanctum. Isso é interessante para o Maurício, que eu sei que é o único santificado até agora, e é significante para o André, que vai fazer um Ventrue. Então, André, você responde a Lady Mary, certo? Ela é tipo top no seu clã. Até o príncipe, quando se trata do clã, responde a ela. Embora ele seja o príncipe da Invictus, então ela é meio que vocês descobrem aí. Vai ter momento para descobrir essas três. É óbvio, o líder da Invictus, gente, né? É o príncipe. É meio óbvio. O príncipe o líder da Invictus é o príncipe. O príncipe é príncipe na Invictus mesmo quando ele não é príncipe da cidade, certo? Mas no caso as funções se acumulam muito aí, né? De todo modo, quem for fazer parte da Invictus responde, obviamente, ao príncipe e ao senescal. O movimento cartiano, isso interessa ao Rodrigo. O líder do movimento cartiano é o Marius, ele é o magistrado, certo? O magistrado é o nome do líder que se dá a alguém que comanda o movimento cartiano. O movimento cartiano, gente, ele se comporta mais ou menos como o Círculo da Anciã. Ele é um pouco mais organizado que o Círculo da Anciã. São várias coterris que se juntam em assembleias populares, onde cada membro tem um voto. É comum que os membros do movimento cartiano tenham status em outros covenants, normalmente não da Invictus, né? E tal. Então, o movimento cartiano ele é bem eclético, ele gosta de abraçar mais gente possível. Vocês imaginem aí, né? Qual seria o honorífico que eu devo me referir a ela? Bom, se eu não me engano, obrigado, João, Vossa Santidade. Ela é bispo mesmo, né? Bispo. Mas existem títulos honoríficos dentro da Invictus, certo? O príncipe é Vossa Alteza. E existem outros títulos. Provavelmente, André, você começa com o título de Mister, ou no caso de Senhor. Então, em tese, você pode pedir que as pessoas tratem por Senhor fulano de tal. É um título concedido a um membro emancipado da Invictus. E acho que tem, inclusive, eu coloquei no documento essas nomenclaturas. Em cada um dos documentos, gente, vai ter uma série de cargos e posições. Igor, eu começo em que posição? Geralmente, vocês começam com o status 1, que é o status gratuito que vem na ordem. Recomendo que mantenham esse status 1 por enquanto e tentem comprar mais status quando forem avançando.
Para vocês terem uma ideia de como é que funciona galgar status na ordem. Rodrigo fala aqui, nos cartianos, tem problema eu chamar o líder de Ei, tu? Olha, o Marius, particularmente, eu não acho que ele teria problema em responder a um Ei, tu, não. Vivi, boa noite. O André viu no documento. Boa noite, Vivi. A Vivi tá morta, tudo bem, a gente entende. Mas é mais ou menos disso que se trata vampiro, viu, Vivi? E... Bom, tava onde? Então, líder dos cartianos se chama magistrado. O líder da Horda do Draco, que vai ser o nosso querido João, né? O personagem dele. Um dos NPCs dele, na verdade, é o Kogaion. O Kogaion, ele é o mestre de uma academia do dragão. Ele mantém as boas relações da Horda do Draco com o restante dos Covenants, para não ficar aí uma situação complicada, né? Vixe, tem um pessoal que tem um dragão ali andando. O Kogaion faz às vezes de, como é que eu posso dizer, de figura pública da Ordem. E por último, o líder do ciclo da anciã é normalmente chamado de hierofante ou mesmo anciã, né? Uma sacerdotisa que incorpora, por vezes, né, a própria anciã e ela dita lá como é que vão seguir os rituais. É bom lembrar que normalmente o ciclo da anciã ele segue uma agenda, mas que uma coterie do ciclo da anciã não precisa ser coleguinha de outra coterie do ciclo da anciã, certo? E coterie, para lembrar, gente, é um nome que se dá a um grupo de vampiros, certo? É importante lembrar disso porque existem méritos de coterie. Por exemplo, lugar seguro é um mérito que você pode comprar em conjunto com a sua coterie para vocês terem um clubinho super secreto. Super de boa aí, economiza XP. Então é bom conversar com os colegas na hora aí de fazer, aí comprar os XPs aí, né? E aí vamos gastar aqui nos méritos para todo mundo. É bacana. Promove, inclusive, também o companheirismo, por enquanto. Igor, abaixo dos líderes dos Covenants, quem vem? Vem os donos de território, os regentes. Normalmente um líder de Covenant ele é senhor de seu próprio território, mas ele também goza das regalias de ser líder, né? Cada uma das coalizões vai ter os seus jeitos de ascender ao poder, os seus jeitos de se manter no poder, e isso envolve comprar XP, né? Comprar status. E envolve fazer atos aí pela causa que você está defendendo. Igual abaixo dos regentes vem os vassalos. Vassalos são vampiros que têm um poder relativamente moderado dentro do território do seu regente. E os vassalos podem, dentro do nosso cenário, abraçar pessoas. Vocês provavelmente foram abraçados por um vassalo. Ou, em caso de um vampiro com a gente observando na ficha, vendo o histórico, podem até mesmo ser crias de um dos regentes. Mas isso vai ficar a ser decidido na hora que vocês forem criando a ficha e a gente for estabelecendo. Igor, eu posso começar sem mestre? Eu posso ser um vampiro que... eu estava aqui há muito tempo, já estou desgarrado, meu mestre me criou e não ligou para mim e tal. Pode, não tem problema. Você pode vir ao mundo com a cara e a coragem. Mas eu quero me juntar a Invictus. Tem uma boa background que justifique o porquê a Invictus adotaria você, né? Porque é que a Invictus veria em uma pessoa sem mestre, né? Tão nova, porque que ela valeria a pena para Invictus. E aí vale a pena a história, o background, e isso pode implicar nas aspirações também. Eu quero conquistar respeito, porque eu fui abandonado pelo meu mestre, ninguém dava nada por mim, e eu quero me provar. A Invictus está lá para isso, viu? Eu quero ajudar os vampiros, eu não quero ser abandonado, eu não quero que outras pessoas sejam abandonadas, então eu vou cuidar da vampiragem. A lança de sangue tá aí para isso. Esse negócio de mestre, criando gente, depois abandonando, que povo irresponsável, que povo não sei o que. O movimento cartiano vai te adorar. É o que mais vai fazer o que menos vai fazer perguntas sobre por que você está entrando sem mestre ali.
Ciclo da anciã pode também fazer poucas perguntas, mas vai querer alguma coisa de você, porque, né? Toma lá da cá. E, bom, a Ordodraco é um clube muito secreto. Normalmente, membros da Ordodraco são crias de outros membros da Ordodraco. E, normalmente, isso para quem for fazer ficha, fica privado. Quem for fazer Meket, do clã Meket, tem que ter pelo menos 50 anos de mestrado, de vida com seu mestre antes de ser apresentado. Então já cria um backstory aí que remote aos anos 60, 50, tá bom? Os Mekets, eles saem da casa mais tarde, são aqueles filhinhos da mamãe. O mestre Meket, ele passa muito tempo analisando, escolhendo a vítima e passa ainda mais tempo criando aquela nova sombra. Sombra é o nome dos Mekets. Então, é demorado, certo? Sim, André, se passa nos anos 2000. Então, quem for fazer Mekt tem cartiano com mais de 50 anos? Olha, os Elders do movimento cartiano deve ter um ou dois. O Marius tem com certeza mais de 50 anos. Vai começar literalmente no dia 1º de janeiro de 2000. Então, seria transformado desde 1950. E lembrando, você passou 50 anos trancado dentro de casa. Viu? E por falar em vampiro velho, gente, eu quero lembrar vocês que um vampiro de 50 anos ainda é considerado neófito, tá? Ou seja, novinho. O vampiro, para ele se tornar ancila, ele precisa passar dos 50 anos, e quando ele chegar a 150, ele já vira um ancião, um elder. Aí depois é só ladeira abaixo. Bom, Mackett já vem angustiado com a vida. Ok. Gente, no geral, é isso que a gente tem sobre a cidade. Igor, você falou dos líderes de Covenant. Quem são os líderes de Covenant? Eles são figuras públicas? Algumas são. O Marius, o magistrado dos Cartianos, ele não faz questão de esconder, né? Ele só não faz propaganda ativa e vandalismo porque a Invictus mantém a rédea curta. Mas, de vez em quando, ele apronta das dele. A Horda do Draco tem o Kogaion, isso fica a critério do João, como é que ele vai se apresentar na cidade, como é que ele vai ser essa figura pública. Mas ele é conhecido dos outros líderes de Covenant e de quem tem mais status. Lembrem, status é um mérito muito importante para acessar coisas dentro da cidade e dentro da história. Não estou dizendo assim, invistam em status. Mas se vocês têm curiosidade, saber como a vampirada funciona, invistam em status. É um mérito muito útil. Ele concede várias vantagens e abre muitas portas. Igor, em que sentido? Status abrem portas no movimento cartiano e na Invictus, porque garantem a vocês os usos da lei cartiana, um jeito sobrenatural de impor leis outorgadas por figuras de autoridade reconhecidas pelo povo de forma sobrenatural. O príncipe disse que depois da meia-noite ninguém se alimenta. Foi como eu falei. Então, aplica a lei cartiana, pá! Sobrenaturalmente, a vampirada começa a derramar o sangue que comeu depois da meia-noite. E isso funciona. E existem os juramentos da Invictus. Os juramentos da Invictus são, como vocês podem imaginar, juramentos de nobreza, né? Na qual eu dou minha palavra de que farei tal coisa para você em troca de tal coisa. E existe uma criação de um elo de vassalagem. Quem requisita vira vassalo e quem atende vira o senhor. E isso também é assegurado de forma sobrenatural. É dito, né, aí pelas más línguas, não sei, que o próprio pessoal da Invictus deu um jeito de aprender essa arte de fechar juramentos e contratos com o povo feérico, né? E tal. Perguntas, como o João está aqui dizendo, quem tiver interesse, só perguntar, por favor, pergunta e fiquem à vontade. A gente vai tirar dúvidas aqui hoje.
A sua pergunta pode ser a pergunta de um colega que não veio, né? E, voltando aqui ao juramento rapidinho, dizem que a Invictus aprendeu aí com as fadas, né? A realizarem os juramentos. Isso, lembrando que o encontro é gravado, gente. A vozinha de vocês vai aparecer aqui. Igor, beleza. Eu preciso de status na ordem para acessar esses métodos específicos? Sim, precisa. Cada mérito desse, da lei cartiana, das juras da Invictus, possui um requerimento de status. Um dos méritos que você pode conseguir na Invictus, por exemplo, é o mérito de tabelião, na qual você preside, julga e ajuda a estabelecer juramentos. E você pode ser pago por isso. Em sangue, por exemplo. Aqui, ó, normalmente tem os próprios méritos pré-requisito. Você vai alterar os custos de alguma forma? Não. Por hora, os méritos vão custar o que o livro diz que eles custam. E como o João está dizendo aqui, é tudo by default mesmo. Igor, o movimento cartiano tem uma vantagem bacana, ele pode aplicar a lei de forma sobrenatural, e você está dizendo que tem um jeito de eu conseguir um favor de uma pessoa fomentada pelo próprio destino para que eu consiga o que ela quer. Senão, ela é pecado. Tem o mérito de status. Se pegar esse mérito, só pode ser o primeiro ponto, né? Não. Você, fazendo parte de um Covenant, já ganha o primeiro ponto de status no Covenant de graça. E tu vai comprando à medida que tu vai ganhando XP, se for do teu interesse. Só que, lembrando, é mundo das trevas. Aqui você não diz, eu vou comprar. Terminou a sessão, juntei XP, eu vou comprar. Não. Tem que justificar em on e justificar para o narrador. Faz sentido eu comprar status se eu não faço status, se eu não faço nada pelo meu clã ou pelo meu covenant? Não faz. O mestre tem prerrogativa do mestre barrar compra de atributos, skills ou méritos se não houver uma boa justificativa. E sobre o status na cidade e no clã? É válido do mesmo jeito, né? O status no clã você precisa comprar e o status na cidade também é preciso comprar. O único que vem de graça é o status no Covenant. O João diz aqui exatamente. Beleza. Enquanto as dúvidas vão surgindo, gente, para quem quiser fazer um membro do Ciclo da Anciã, o Ciclo da Anciã pratica uma disciplina específica de ritual chamada Cruak. É uma feitiçaria de sangue, na qual os acólitos, os membros do Exército da Mãe, podem emular efeitos mitológicos com o sangue. Presas capazes de dilacerar a carne, o olhar petrificante da medusa, a capacidade de fazer um indivíduo perder a voz, ou N coisas. Na verdade, tudo que você possa imaginar de mitológico pode ser compreendido pelos rituais da Cruak. A disciplina de ritual, ela possui um custo, né, fixo para você aprender cada ritual novo e é baseado no seu status também. Membros de baixo status no ciclo da Anciã aprendem rituais mais básicos de Cruak, enquanto quando você vai galgando na hierarquia do ciclo, você vai tendo acesso a mais segredos e a mais rituais mais poderosos. Cada ritual vai ter um preço pré-estabelecido, quando não, por default, eu acho que são 4 pontos de XP para cada ponto novo de Cruak. Cada ponto novo de Cruak destrava, né, desbloqueia rituais mais poderosos. Bastante simples. Quem for se aprofundar em Cruak, eu vou criar um documentozinho só para Cruak. Quem for se aprofundar na lei cartiana, tem bonitinho escrito no documento do movimento cartiano, e quem quiser se aprofundar nos méritos dos juramentos da Invictus, tem a explicação dos juramentos no documento da Invictus, e os méritos estão escritos no livro do jogador. Eventualmente, em algum momento, a gente pode até pensar em traduzir, mas como são muita coisa, a gente tá com pouco tempo hábil, eu confio que quem for jogar na Invictus vá ler, para jogar no Google Tradutor aí, que não custa nada, né? Igor, a Lancet Sanctum possui algum poder específico dela, alguma vantagem? Assim como o movimento
aliás, assim como o ciclo da anciã, a Lancete Sancto também realiza uma feitiçaria de sangue chamada feitiçaria tebana. Dizem as lendas que foi o próprio São Daniel, membro da Lancete Sancto, vampiro abraçado ali, que ao cair na cova dos leões, aconteceu um monte de coisa, entrou numa caverna, quando saiu, ele tinha aprendido a feitiçaria tebana, ensinou para o cara lá, e aí virou regra dentro da igreja. O que é que a feitiçaria tebana faz, Igor? Ela emula, de forma vampiresca, né, sobrenatural, gótica, trevosa, dark, milagres. As forças divinas são deturpadas pelo sangue e se tornam manifestações da vontade do vampiro. Armas feitas de sangue sólido, transubstanciação de matéria, né, praticamente alquimia aí, levantar um morto para que ele volte a andar, e coisas que simulam milagres descritos pela Bíblia, entram dentro do escopo da feitiçaria tebana. A feitiçaria tebana, assim como a croáquia, é uma disciplina ritual. Ela tem um custo baseado no status, né? À medida que você aumenta de status, você desbloqueia mais pontos de feitiçaria tebana. E a única diferença das duas é, de fato, o tom, né? Uma lida com essa coisa mais pagã, mais feitiçaria da europeia, que a gente quer associar mais às bruxas, né? E a outra a gente associa mais a milagres, né? A feitiçaria tebana a milagres, enquanto a croáquia às bruxas. A croáquia, ela custa humanidade para ser feita. Lembrem-se disso. Executar ou aprender no ritual de croáquia é um ponto de ruptura e arrisca a perca de humanidade. Porque é bastante... É abraçar a besta, é abraçar a fera, né? É abraçar a sua monstruosidade. Então sempre vai exigir um teste de desapego e arriscar a humanidade. Já a feitiçaria tebana não arrisca isso, mas ela exige que o nível de humanidade seja igual ou maior do que o nível da feitiçaria. Então, vampiros com a humanidade baixa não podem executar feitiçaria tebana acima do nível de humanidade. Por definição, vocês vão começar com a humanidade 7, por default. Alterações no background para justificar uma humanidade maior não são permitidas, mas para justificar uma humanidade menor são permitidas. Todavia, não haverá ganho de XP extra por perda de humanidade. Eu vou lembrar vocês que vocês podem começar com até humanidade 5. Abaixo disso, está proibido. Então, 7, 6 ou 5. Lembrando que tem a humanidade 6, vocês perdem a pedra de contato gratuita que vocês ganham no começo da ficha. Então, lembre-se disso. A pedra de contato é muito boa, e já falou dela antes. Não é uma coisa que eu recomendo, a gente está dizendo assim, pode fazer? Pode. Não recomendo começar sem pedra de contato e com humanidade tão baixa. Para perder a humanidade contato baixa é mais fácil do que vocês possam imaginar. Beleza, Igor. A feitiçaria tebana da Lancete Sanctum, a croáquia do ciclo da anciã, lei cartiana dos cartianos, juramentos da Invictus. E, como eu falei mais cedo, a Horda Draco ensina os anéis do dragão. Tem 3 grandes anéis que o livro explica. Você pode criar um anel novo junto com um mistério novo junto com o seu mestre. E aí tem regras bonitinhas de como fazer um ritual novo, um mistério novo. Tem 3 grandes mistérios, né? Cada mistério tem tantos anéis. E também serve isso para croáquia, também serve isso para feitiçaria tebana, serve para juramentos. Juramentos normalmente são já feitos assim na hora, né? E também serve para lei cartiana. Tem regrinhas para fazer isso, a gente pode explorar com jogadores que quiserem desenvolver isso. Os 3 mistérios da Horda Draco, eu posso falar assim por cima porque eles são bem específicos. É o mistério da ascensão, na qual você aprende a dominar a fera e aprende a andar no sol, aprende a não tomar dano de sangue, aliás, de fogo, aprende a controlar o seu ciclo circadiano para poder acordar e andar de dia como se fosse um ser humano normal. E há aqueles que, ao dominarem assim os últimos níveis desse anel, desse mistério, são capazes até mesmo de andar de dia sem sofrer dano, né?
Mas é claro, há várias circunstâncias aí para conseguir esse grande efeito. O Anel da Wyrm, eu não achei uma tradução boa para Wyrm em português. Vocês devem conhecer a Wyrm de outros cenários, outros jogos. Vocês sabem mais ou menos o que significa. E é o controle sobre a besta, é a capacidade de entrar em frenesi, sair do frenesi, pegar onda, enfim, fazer grandes feitos de força e selvageria sem nunca perder o controle. E existe o mistério do Volvoid. Volvoid é um termo nobiliárquico da Transilvânia, da Romênia, né? Que significa basicamente príncipe. Né? O Vlad, o Conde Drácula, ele era Volvoid da Romênia, né? Ele era príncipe romeno. Então é o poder sobre o sangue, sobre a influência que o sangue causa nas pessoas. É a capacidade de controlar o tanto que o sangue é capaz de ser viciante, de criar laços, né? Que o vampiro vai poder possuir para ele ter mais controle, né? É basicamente o mistério de mandar, né? De ser o senhor de alguma coisa através do sangue. E isto posto, gente, essas são as vantagens de cada Covenant, o porquê é bom fazer parte de cada Covenant, né? Cada um tem uma vantagem muito clara, tem méritos específicos muito bons. Tem os clãs que a gente já falou aqui para vocês também, Ventru, Mekt, Gangrel, Deva, Nosferatu. Eles também têm méritos lá específicos, tipo, só pode ser Mekt, você tem visões sobre o futuro. Você é Nosferatu, você tem a capacidade... Eu esqueci agora do Nosferatu, mas tem uma coisa a ver com o pesadelo. Enfim, os méritos que estão descritos no livro... um Setlinguês, obrigado, João. No livro tem vários méritos para vampiros, méritos para neófitos, neófitos não, para covenants, méritos para clãs, e sempre que vocês quiserem se aprofundar em mais méritos, recomendo ler o livro de regras do Mundo das Trevas. Ele tem vários méritos sociais, mentais, méritos de combate, né? E é muito útil, e a gente está usando ele como mérito válido, certo? Livro válido. Livros válidos para consulta são qualquer livros oficiais da White Wolf e Onyx Path publicados para Vampiro. O Rodrigo, se quiser, também tem os PDFs dos livros. Eu tenho o de Nosferatu. Se o Rodrigo tiver dos outros clãs, pode compartilhar comigo, Rodrigo. Acho que a gente ainda tem o drive dividido. Compartilhar desde aquela época lá. Aí eu passo aqui pro pessoal, ou o João te passa o link. Acho que a gente passa o link do drive da célula e você pode upar também. Aí tem vários documentos lá. E beleza, Igor, algumas considerações que você acha que a gente tem que tomar agora no começo? Bom, atentem na hora da criação do personagem de procurar um dos mestres, provavelmente eu ou o João, para a gente lidar com o seu regente. Nós não vamos permitir bloodlines no começo do jogo. Igor, por quê? Porque são muitas, vai ter a mesma confusão que a gente tinha na máscara, com aquele rumo de clã. A gente vai começar primeiro com os 5 clãs básicos. No futuro, mais pra frente, quando todo mundo já tiver assim, treinado na vampiragem, a gente começa a introduzir as bloodlines, certo? Recomendo investir em status, sim, mas ao longo do jogo. Não comecem com status muito alto, porque isso implica que vocês são alguém dentro da sociedade onde vocês estão. Para quem tiver assim a confiança, justo, válido. Para quem quiser ver como é que funciona galgar posições e ter o prazer da conquista, né? Recomendo ir gastando status durante o jogo. Igor, tem algumas coisas que é bom a gente estabelecer aqui para que fique bastante claro para todo mundo, nós mestres, vocês jogadores, e como eu falei no começo da sessão, é dos temas, né? Vamos lidar com alguns temas bem adultos. Eu não vou usar pesados, eu não vou usar sérios, eu vou usar adulto. É o termo mais adequado. Nós vamos lidar com sexo, nós vamos lidar com violência, nós vamos lidar com consumo de substâncias,
nós vamos lidar com certas coisas que são consideradas tabus em outros sistemas, certo? Coerção, tortura, chantagem, como eu falei, sexo, drogas, enfim, rock and roll, talvez. Mas, enfim, tudo isso com gore, né? Gore, violência gráfica, né? Vai ter sangue, afinal estamos lidando com vampiros. É claro, tudo isso vai ser feito com um bom tom e vai ser estabelecido com o mestre, né? Cada mestre vai ter a sua responsabilidade de dizer, olha, na minha mesa hoje vai ter isso, mas no geral estejam atentos a esses temas. Eles podem, eles não são obrigatórios, mas eles podem ser presentes. Como eu disse, são temas e é um cenário adulto, né? Quando falo adulto é no sentido de que legalmente, por conveniência social, nós concordamos que existem coisas de adulto, né? E é essas a que eu me refiro. Não que eu quero dizer que seja menos divertido ou não, são bastante interessantes, são divertidos também, mas é bom lembrar disso. Tempo, ação, tomada de decisões são importantes aqui. Vocês vão ter que pensar rápido. Eu, honestamente, vou cobrar um tempo de reação básico. Olha, aconteceu tal coisa, o que você faz? 10 segundos. Se em 10 segundos você não me disse o que você faz, você perdeu o seu turno, seu personagem foi pego de surpresa. Travou. É justo, é o que acontece. Existe um grau de verossimilhança com o mundo real que o mundo das trevas traz. É uma das premissas dele, né? É trabalhar com o nosso mundo real, só que com uma pegada dark, uma pegada sombria, aterrorizante. E o jogo vai ter isso, gente. Vai ser trabalhado terror, vai ser trabalhado mistério. Isso varia de mestre para mestre, mas creio que no geral concordo com a praticidade e velocidade seja importante. Eu falo disso para mim, eu, Igor, estou dizendo que vou adotar um tempo limite de reação. Vou lembrar vocês, jogadores, sempre no começo das minhas mesas. Vou lembrar também que isso pode variar de mestre para mestre. O João pode levar desse jeito ou não, né? E é bom lembrar que vocês terão, em tese, o Ali vai narrar algumas coisas relacionadas. Em tese, vocês têm 5 mestres. É bom lembrar que cada mestre vai lidar com as suas narrativas e as suas histórias a seu modo, respeitando, é claro, esses acordos de boa convivência e de respeito mútuo. Sempre que um mestre lidar com alguma coisa e você não gostar, fale com ele. Fale comigo, João, Caio, Aruxo, Ali. Fale. Mas fique ciente de que, a menos que você diga isso no começo, se você ficar guardando isso para o futuro, a responsabilidade aí é sua. Nós temos a responsabilidade de avisar, e nós avisaremos, e você tem a responsabilidade de responder e dizer se concordam ou não. Isso, para os meus amigos mestres, também vale, gente. Nós vamos entrar num sistema onde os jogadores vão ter muita liberdade criativa. E talvez nós não gostemos de como eles abordem certas áreas da nossa história. Isso vale também para a gente como mestre de chegar e pontuar, olha, a minha história, ela lida com isso daqui, vocês concordaram, mas ela não vai para esse rumo que você está querendo levar. Aqui o Rodrigo não, o João falou. A gente é uma comunidade de colegas, meu povo. Ninguém vai lhe engolir, não. Exceto se você for o Juan. Opa, aí, né? Aí, né, João? Gratuito, né? Mas beleza. Lembrando, mestres. Isso é para os meus amigos mestres. E quem se aventurar a narrar, isso serve para qualquer RPG. Não se prestem, eu vou sempre lembrar disso para vocês, não se prestem a situações em que vocês fiquem desconfortáveis. Avisem, conversem, a gente dá um jeito. Já amamos o Juan. Juan, a gente te ama, tô fazendo aqui um coraçãozinho. Se ele não assistir esse vídeo, eu vou ficar com raiva dele. Não, opa, brincadeira, corta essa parte, João, bota um pi. Bom, isto posto, essas regras estabelecidas, creio que todos estejamos de acordo. Qualquer dúvida podem tirar, né? Por favor, com a gente, a respeito do cenário, do sistema. E, em tese, questões de plot, de roteiro que os mestres vão trabalhar, isso fica a critério deles revelar ou não. Eu sou afeito à ideia de que vocês vão descobrindo do plot à medida que vocês vão se engajando na história mesmo. Eu não vou contar nada.
Nem vou ficar confirmando, negando teorias. E no mais, eu espero que a experiência que a gente tenha aqui seja muito boa, seja muito divertida. É um sistema que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante. E eu acho que vocês vão gostar também. Tem muita coisa que dá para fazer. Literalmente tem muita coisa que dá para fazer. As opções são incríveis. E as histórias também. É bom lembrar aos jogadores que deem uma lidazinha nos documentos que a gente está mandando traduzido. Eles reúnem boa parte das informações cruciais para cada Covenant, né? Que vocês possam vir escolher, que são muito importantes. Deem uma lida no material, certo? Que a gente está disponibilizando nos livros. Ah, Igor, está em inglês. Ah, Igor, é confuso. Ah, Igor, é difícil de navegar. Como o Rodrigo falou aqui mais cedo, para quem for bom no inglês, vai no fórum ou pergunta para a gente. Quando eu puder responder, eu respondo. Vou atender vocês no horário comercial. Então, gente, assim, lá depois das 5 da tarde, né, vamos ter umas conversas informal, né? Mais informal. Acordar um mestre 2 da manhã para fazer perguntas sobre ficha e não rola. Aqui, recomendação. Ler o manual de Vampire the Hacking, ler o livro do seu clã e ler o livro do Covenant. Justíssimo. Perfeito. Aru está dizendo aqui bom senso, gente. Exato. Eu super tô entusiasmado com essa nova fase, gente. E eu tô empolgado mesmo. Então, o que eu puder ajudar a resolver, eu tô ajudando, tô respondendo. Pode me procurar. Mas bom senso mesmo. Se eu me estender, se eu falar muito e tal, eu creio que não seja problema. E é isso. O João aqui, qualquer coisa eu também me disponibilizo a auxiliar qualquer aspecto que seja possível. Obrigado, João. O João está aí também. Isso vale para os mestres, vale para o João, para o Caio, para a Aruxa, tá? Aruxa, João, Caio. E eu sempre vou também pedir a ajuda de vocês. Eu queria dizer assim, gente, que os meus colegas mestres eles estão apoiando aqui também muito empolgados. Isso é muito bom. Obrigado. E eu espero que todo mundo que veja aqui escute esse áudio, porque, enfim, só tá o Rodrigo e o Gabriel e o André aqui hoje, que o pessoal se empolgue também, que E queira não jogar. E eu espero que o final escutar, do semestre... já sabe, né, E mano? que não escutar, né? E no mais, eu desejo que o semestre corra bem para quem tá no final do semestre aí, né, gente? Os presentes e os que vão escutar depois. Justiça. Uma última coisinha, pessoal, da gente encerrar a gravação aqui, tá? Como pelas pesquisas passadas que a gente teve, né? O Roll20 não disponibiliza um bom ambiente para a gente jogar Vampiro the Hacking, a gente vai estar organizando em novas formas de conduzir a nossa narrativa, certo? Em principal, deixa eu pegar aqui, a gente vai estar utilizando o Word Anvil, tá? Que é essa plataforma maravilhosa aí, para a gente hospedar parte das informações relacionadas ao nosso mundo, aos seus personagens, às cidades, tudo que for pertinente aí nesse âmbito, tá? Então, depois de vocês fazerem a ficha, já deixem aí a fichazinha do Word Anvil, a ficha não, né? A conta criada, pra gente começar a ir populando o mapa de San Andreas, beleza? O Rodrigo perguntou quando começamos, né, Igor? Agora, mano. Começamos aqui agora. Quiser fazer a ficha aí. A gente tá começando... exatamente. Estamos começando agora. Quem precisar ir, creio que a Aruxa, ou o Caio, ou o João. Normalmente eu poderia fazer também, mas normalmente a Aruxa faz isso. Rapaz, o Rodrigo saiu agora, mano. Quer fazer a chamada, né? A Aruxa normalmente cuida disso. Quem precisar se retirar, gente, eu creio que a gente já encerrou todas as partes legais. Obrigado, Aruxa, ela já printou. E minha última recomendação antes que acabe a gravação, né? É que o conhecimento da ficha de vocês é muito importante. Por quê? Porque todos as jogadas elas não são como em outros sistemas, como o D&D que a gente viu, que era só apertar um comando lá na ficha do Roll20 que rolava, não. Aqui vocês precisam calcular o número de dados que vocês vão jogar, porque nem sempre vai ser um número fechado do teste, às vezes vai ter uma penalidade ou uma bonificação. Então, vocês vão ter que ficar calculando, meu Deus, mas eu tenho 3 de tal coisa e tal. Conheçam a ficha de vocês. Nós Como a vamos gente também não vai estar estabelecer... usando o Roll20, né? Não vai ter tanta comodidade assim. Vai ser na mão mesmo.
Eu vou estar conversando com os meus colegas mestres para a gente estabelecer algumas diretrizes aí de testes padrão, tipo, faça um teste de investigação. Aí você já sabe que o teste de investigação envolve a skill investigação e o atributo inteligência, ou o atributo raciocínio. Mas aí o mestre sempre vai explicar para vocês a prerrogativa do mestre, ele vai dizer, faça teste de investigação com raciocínio em vez de inteligência, por exemplo, certo? Então fiquem atentos, lembrem-se, são números pequenos, certo? Então normalmente a soma é um número pequeno também. Eu tenho 7 dados, eu tenho 5 dados, vou gastar esse teste, eu vou gastar força de vontade, são mais 3 dados. Matemática básica, gente. Todo mundo aqui ferrou primário.